na certeza do amparo, do amor, da fonte criadora de Deus, de Maria, a rosa mística de Nazaré, a nossa mãe maior, e de Jesus, o nosso mestre, que desejamos um bom dia a todos os irmãos e irmãs aqui presentes nesse domingo agradável. Seja nós os encarnados, temporariamente falando, nesse estágio final de provas e expiações, seja também os amigos espirituais que sim aqui estão conosco, para que, como nós, busquemos aprender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, trazido, expandido, contextualizado desde o final do século XIX a 18 de abril de 1857, pela nossa querida doutrina dos Espíritos. Possamos assim, com mais esse item que hoje nós iremos trabalhar, fazer com que saímos melhores, sempre com a objetividade de sairmos melhores, quando aqui adentramos a essa casa de luz, de estudo, de atendimento fraterno, enfim, que só nos proporciona benesses e que as saibamos absorvê-las a cada dia que passa. Então o convite que eu vou fazer a cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes nessa manhã está inserido em uma das obras de Allan Kardec, da codificação kardeciana. Hoje trouxemos a terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em sua primeira edição a partir de janeiro de 1864, e escolhemos o tema dessa manhã no capítulo 2, itens 5 a 7, intitulado O Ponto de Vista, sendo que esse ponto de vista são ensinamentos que Kardec vem nos trazer, não especificamente as palavras diretas dos Espíritos, mas três itens, praticamente 5, 6 e 7, que trazem os ensinamentos de Kardec sobre o meu reino não é deste mundo, esse capítulo 2. E o convite que eu vou fazer aos queridos irmãos, como também a mim, porque a reforma íntima é imprescindível que realizemos a cada dia que passa, todos nós, sem exceção, é o seguinte, para que já possamos pensar junto aos demais tópicos nos próximos slides. A nossa vida terrena, a nossa encarnação, esse momento de turbulência como nós estamos vivenciando, será que, do ponto de vista a avaliarmos a vida futura, as benesses que o nosso espírito imortal pode construir a cada dia que passa, pode transformar a nossa psique, o nosso campo espiritual, o equilíbrio energético tão necessário para que cumpramos as nossas reencarnações, programações reencarnatórias? É uma pergunta, uma interrogação. Então que fiquemos com ela e acompanhemos aí os demais materiais que poderão expandir aí a nossa consciência por meio dessa pergunta inicial. Vejamos que a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, no futuro, no a posteriori. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização de quem? De nós, homens, os encarnados, homens, mulheres, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. E é imprescindível também, queridos irmãos e irmãs, que não nos esqueçamos jamais que, por estarmos encarnados, somos espíritos eternos, ok? Isso nós já temos certeza. Transitando em um corpo material, não somos material, estamos em um corpo material, como muitas vezes no passado já estivemos, e tantas outras ainda no futuro ainda estaremos, feminino e masculino, e cada um tem a sua evolução, nas duas asas da evolução de um espírito, que a doutrina nos ensina, que é a asa do intelecto, a consciência, a expansão de consciência, o pensar no coletivo, no macro e não tanto no eu, no individual, no singular, como também a moral, que é a fraternidade, a caridade, o bem agir. Disse o Cristo: amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruir-vos também. Olhe, o coletivo não é apenas uma situação, a outra é a consequência disso, para que nos melhoremos a cada dia que passa. Então, é importante que tenhamos aí o exercício de buscarmos quais são as benesses que nós podemos conquistar com a nossa reforma íntima, com o orar e vigiar. Esse momento, como eu disse, é o início turbulento da humanidade. Guerras pontuais, catástrofes geológicas, irmãos e irmãs
com pouca paciência nas suas diversas situações, ambiente familiar, nas ruas, pessoas desconhecidas, no ambiente profissional e tantas outras mais situações a qual nós precisamos estar junto às pessoas. E é natural isso? Sim, é natural, queridos irmãos e irmãs. Porque estamos, conforme dizem os Espíritos, buscando sair do segundo estágio evolutivo de um orbe, das muitas moradas da casa do Pai, que é o de provas e expiações. E já estamos no finalzinho, buscando o terceiro nível, que é o de regeneração e provas, inicialmente falando. Porque nada acontece abruptamente, tudo é paulatino, é gradativo. Então, nós sim continuaremos com provas se atingirmos o início de regeneração. Sai as expiações, as mazelas do passado, mas precisaremos sermos provados no dia a dia, para sabermos se nós continuaremos reencarnando na Terra, na essência Gaia, ou em outros planetas, a qual a regeneração já faz-se presente em seu estágio intermediário ou avançado. É um desafio diário. Vejamos que no item 5, Kardec nos traz: a morte nada tem de pavoroso, não é mais uma porta do nada, mas a da libertação do escafandro carnal, dessa prisão do nosso espírito, temporariamente falando, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Isso não significa que quando estamos encarnados, pelo menos no estágio planetário a qual nós estamos ainda, somos exilados. Será que teríamos a liberdade que gostaríamos de as ter, por exemplo, de espíritos que vivem em graus mais evoluídos em outros orbes, onde eles podem ter experiências em outros planetas quando eles quiserem, com a vontade deles, assim se fizer presente? Então sim, ainda somos exilados, ainda estamos presos ao campo material, terceira dimensão, e a nossa liberdade é nas madrugadas, nos 7 dias da semana, quando o espírito se desdobra e o corpo físico repousa para recompor as energias, e está habilitado a enfrentar um novo dia dentro da sua programação reencarnatória. Então não soframos com essa palavra morte, é apenas uma consequência natural do desenlace do nosso espírito eterno. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais do que indiferença. As dificuldades, elas não podem preponderar, elas não podem nos atrapalhar no nosso campo moral, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras, e nutramos em nossos espíritos imortais todos os dias, queridos irmãos e irmãs, o seguinte jargão: nada como um dia após o outro. Já passamos por muitas dificuldades nessa encarnação, tantas outras haveremos de passar no presente, e ainda as precisaremos no futuro, ainda que gabaritemos para um novo nível planetário, que é o mundo de regeneração e provas. Então é preciso que nós saibamos ter esse controle, para que não reincidamos nos erros pretéritos, saibamos trabalhar o presente com a visão na vida futura, que é o convite dos itens 5 e 7 no capítulo 2. É um exercício diário que nós, sim, em hora vamos escorregar, outras horas estaremos isentos ou postergaremos para o futuro, mas busquemos não assim agir, para que sejamos mais assertivos e estejamos quites com quem? Com aqueles que se comprometeram a estar conosco na atual encarnação. Quem? Os nossos mentores individuais, que ininterruptamente estão conosco nas 24 horas do dia, não apenas nos 2/3 do dia, quando estamos com os olhos abertos, por exemplo, nesse momento, ao qual nós chamamos de estágio e estado de vigília. Não, mas também no 1/3, quando estamos desdobrados, fazendo ali o cômputo de como foi o nosso dia. O que será que nós conversamos com os nossos mentores nas madrugadas? Sobre o que nós fizemos de bom, de ruim, e o que nós deixamos de fazer de bom. Porque também dizem os Espíritos: não basta não fazer o mal, é imprescindível que façamos o bem, para que estejamos quites com a lei da fonte criadora, que é Deus. Não fazer o mal, mas também não fazer o bem, é estar quite ou estar ausente, pendente com o nosso Pai maior. Nutrimos isso em nosso íntimo, ainda que não precisemos externalizar, não precisemos, mas busquemos essa conscientização, que é isso que fará com que nós nos transformemos a cada dia que passa. Ainda no item 5, Kardec nos traz:
Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura, do que não é transitório. A humanidade, como as estrelas do céu, se perde na imensidade. Dizem os Espíritos que, atualmente encarnados, carne e osso, como nós estamos agora, 8, alguma coisinha bilhões de seres vivos. Mas eles dizem também que no mundo espiritual, na erraticidade, tem só o dobro. Computando-se, somando-se a isso, na psicosfera do nosso orbe, nas duas dimensões, material e espiritual, quase 25 bilhões de seres que querem ascender ao próximo passo evolutivo da Terra, que é a regeneração. Dizem também eles que nós pegamos fila para que aqui encarnássemos. Nós não fomos jogados aqui no planeta, nós imploramos para que viéssemos, voltássemos e passássemos por esses desafios reencarnatórios. Então, olha a importância de darmos valor à nossa encarnação. Por que eu pergunto? Quando nós tivermos que pegar a outra fila para voltar em um orbe, como há de ser? Será que vai ser avaliado todos os pontos positivos e negativos ao qual nós buscamos empreender em nossas vidas? Com certeza absoluta. É o que a nossa consciência espiritual diz. Transcende o nosso corpo material, o nosso cérebro físico. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença. Esse aqui eu voltei, desculpe. O homem procura instintivamente o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, de que forma? Reencarnados na carne, ainda quererá estar melhor ou o menos possível, ou o menos mal possível nas condições inerentes a esses desafios tão conflitantes de nossas vidas. Quantas vezes nós pedimos a cura de uma doença, um ou mais que nós atenhamos nesse momento, e quando voltamos para o mundo espiritual na madrugada, em desdobramento, nós conversamos com os nossos mentores. Amigo ou amiga, releve o que eu estou pedindo, eu preciso passar por isso. Que eu receba as amenizações nos atendimentos que eu recebo, por exemplo, nas casas espíritas, nos passes, nos tratamentos, mas não me traga a cura ainda, porque eu preciso passar para que eu quite aquilo que ficou pendente na reencarnação ou nas reencarnações anteriores. Olha, a visão da vida futura, avaliando o quê? O passado. Será que a vida futura é essa expansão de consciência, esse exercício na nossa vida presente? Entendendo que todas as mazelas poderão ser resolvidas, sim, mas com o tempo e não ao nosso bel prazer, e sim na vontade de Deus. É isso que nós precisamos a cada dia que passa buscar em nossas vidas, porque sim, isso é fato, queridos irmãos e irmãs, teremos mais equilíbrio, teremos a certeza de que está sendo benéfico aquelas dores. Sexta-feira eu estive em uma casa aqui também em Carapicuíba, em uma exposição, onde o tema era a dor no nosso processo de evolução. Está entrelaçado com o tema de hoje, esse ponto de vista do capítulo 2, itens 5 a 7. Sabemos encarar a dor, sabemos, para que assim ela nos seja benéfica e não precisemos, numa próxima encarnação, voltar com essa mesma situação que nós tínhamos que ali quitar na atual encarnação, que nós estamos tendo a oportunidade de aqui vivenciar na Terra. Já no item 6, Kardec vai nos trazer essa continuidade de raciocínio, dizendo que a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionando como ele é pelo instinto do progresso e da conservação. O instinto do progresso de nós evoluirmos material e espiritualmente e termos a conservação do nosso corpo físico, sabendo nos alimentar, tomando a quantidade mínima de líquido possível, sabendo vivenciar com as pessoas, um sorriso, um abraço, uma distribuição de um alimento, de uma roupa ou qualquer coisa que amenize as dificuldades dos nossos queridos irmãos e irmãs. Isso faz com que conservemos ainda mais na nossa programação reencarnatória e possamos, quem sabe, ter o que nós chamamos no espiritismo de oratória. Divaldo Pereira Franco, com seus mais de 97 anos de idade, nas suas exposições, em alguns pontos, ele comenta isso.
pelo seu esforço de Aaron sempre trabalhar o máximo para mais pessoas de uma forma macro, expansiva, ele já teve cerca de 2 moratórias. Ele poderia ter desencarnado antes, mas não. Deus disse: não está sendo útil, então por que tirar ele agora do mundo material? E isso serve para cada um de nós. Tenhamos essa certeza e trabalhemos em nosso benefício. Porque, quando voltarmos para o mundo espiritual, esse ponto há de ser muito positivo, não só no aparar das arestas do passado, mas principalmente no utilizar de dias melhores em nossas próximas programações encarnatórias, porque teríamos mais direito, e não tantas imposições, mais direito de escolha, porque assim saberemos que o eu é importante, mas ele é secundário. O primário é o meu próximo. Amar o próximo como a si mesmo é o segundo mandamento. Mas a Deus acima de todas as coisas, eis o primeiro mandamento que Jesus nos trouxe. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses, ao pensar no destino que o aguarda. Está fora esse texto agora, esse parágrafo de Kardec sobre as intuições que estamos recebendo dos amigos espirituais nesse momento, não está fora. Mas é difícil, queridos irmãos e irmãs. É a porta estreita que os Espíritos dizem que nós precisamos passar no dia a dia, nas 24 horas por dia, como dizem, nas 2 dimensões. É orar e vigiar. É o relacionarmos com o nosso próximo da melhor forma possível. Deus não condena, portanto, os gostos terrenos, os bens materiais, porque eles podem ser úteis a amenizar as dores e os sofrimentos dos nossos irmãos, sim, e como podem. Mas o abuso desses gostos, como estamos os empregando, ou ainda como estamos os acumulando? Se nada levaríamos para o mundo espiritual, para que acumular tanto? Responderemos centinho por centinho, disse o Cristo também, para a nossa consciência imortal, que é o Espírito. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, em prejuízo dos interesses do que transcende, do que é eterno, é imperecível, a nossa alma, o nosso espírito imortal. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras do Rabi da Galileia, daquele que foi aí sempre há de ser o nosso caminho, a verdade e a vida. O meu reino não é deste mundo. Capítulo 2, a qual nós estamos trabalhando hoje. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre novos horizontes. Ele nos mostra que essa vida é um simples eco do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, que em todos os orbes é necessário que assim o seja, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Olha o tríplice aspecto, olha o professor Hippolyte Rivaio, Allan Kardec convidando-nos a saber que aquele princípio inteligente que quando é criado por Deus, como também nós um dia o fomos, está estagiando no reino mineral, precisamos auxiliá-lo a evoluir. Como também os que estão no reino vegetal, por que não dizer os que estão no reino animal? Enfim, nós os que estamos no reino nominal. Olha os milênios e milênios de construções que já tivemos nas sucessivas moradas da casa do Pai, não apenas em Gaia, no planeta Terra. Então iremos abandonar essa oportunidade, essa firmeza que nós pegamos na atual encarnação? Não! Busquemos a porta estreita a cada dia que passa, porque sim, nós teremos essas aptidões desde que entendamos esse trecho final, esse entrelaçamento de auxílio que todos nós precisamos ter, porque onde estivermos nessa situação e os que estão à frente de nós nos auxiliaram. Olha a lei da caridade, da fraternidade, do amor universal e não apenas do amor terreno. O Henrique VII Kardec diz, oferece assim uma base, uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo físico, faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros, porque é necessário que nós tenhamos um esquecimento do passado para que cresçamos, ascendamos, cumpramos com as nossas programações encarnatórias, se assim o desejamos. Porque se lembrássemos das mazelas que nós cometemos, todos nós, sem exceção, em menor medida ou maior grau no passado, nas vestimentas carnais anteriores, não teríamos condições de avançar. Olha a perfeição de Deus fazendo com que nós esqueçamos as nossas mazelas no presente, no atual corpo físico, a qual nós estamos ocupando. Sobre a visão de conjunto, os homens no tempo de Cristo não podiam compreender, ou não podiam,
E por isso o seu conhecimento foi reservado para onde? Para mais tarde, para onde? Para o final do século XIX. Foi a abertura, mas não ficou só ali na codificação das 5 obras basilares. Nas edições da revista escrita das 12, de 1858 a 1869, não. Teve a sua complementação, as obras complementares de Chico Xavier, mais de 450 livros, de Divaldo Pereira Franco, mais de 250 livros e tantos outros, de não menor valor, mas que normalmente nós não citamos, mas que tem os seus autores e nós precisamos estudar para que cresçamos e um dia sejamos como eles. Se esforçaram. Olha o convite da reforma íntima que o Consolador prometido que o Cristo disse que rogaria ao Pai, que viesse a posteriori nos faz a cada dia que passa, porque sim, temos essa certeza sim. Primeira revelação Moisés, segunda, o Novo Testamento do Cristo, e enfim a terceira, o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, que expande a nossa consciência, desde que nos esforcemos para isso, queridos irmãos e irmãs. Aqui temos o conjunto de pensamento entre dois seres que muito trabalharam ali no século XX, praticamente nos primeiros 50 anos do século XX, André Luiz Espírito e o nobre Chico Xavier, ambos aqui com a imagem, quando bem mais novos eram, onde André Luiz vai dizer para as mãos abençoadas de Chico Xavier que não sobrecarreguem os seus dias com preocupações o quê? Desnecessárias, que não acrescentam em nada a nossa alma imortal, a fim de que não percas a oportunidade de viver com que? Com alegria, com bem-estar, com equilíbrio energético, para que as pessoas que estejam ao seu ar digam, esse ser não deve ter problema, porque ele sempre está alegre, ele sempre é acolhido, ou acolhe as pessoas que estão em necessidade, mas não, todos nós temos os nossos problemas físicos, psíquicos, morais, mas o exercício da doutrina que aqui Chico e André Luiz nos faz é essa reforma íntima, essa porta estreita, para que as pessoas não se contaminem com os nossos problemas individuais, que eles fiquem do portão para dentro de nossas residências e lá nós os trabalhemos, não perpetuemos eles, não, pelo contrário, mas os trabalhemos para que cresçamos, continuemos na nossa caminhada evolutiva e divisemos essa vida futura, que foi a palavra-chave. Acredito que os irmãos e irmãs estão percebendo aí, dentro daquele questionamento que eu fiz logo no início, para que assim o fizéssemos, do que nós devemos infinizar a vida futura, o que é eterno, imperecível e nos dará satisfação em nossas vidas. E aqui nós temos Meimei. Meimei, para quem não conhece, também foi uma grande divulgadora e continua sendo no mundo espiritual desde o século XX, da doutrina dos Espíritos. Nos ajuda aí com as suas diversas obras aqui na nossa biblioteca também nós temos. Fiquem à vontade para emprestar essas obras. E ela vai dar também esse seu contributo nesse capítulo 12, 5 a 7, dizendo: provas, lágrimas, problemas, aflições em fresi. Não te assombres em temas. O céu cuidará de ti. Quem é o céu? Será que é o nosso Pai maior? Será que são os Espíritos os nossos mentores individuais? Será que a nossa consciência da necessária reforma íntima, que é tudo que nós estamos falando até esse momento, a porta estreita, aquilo que é difícil? Porque abre a porta, basta que liguemos a televisão, os meios radiofônicos também, as redes sociais. Quantas mazelas e quantas situações supérfluas, mundanas, que não agregam o espírito imortal, mas que tantas pessoas ainda as vivenciam. Por quê? Porque não conhecem a lei do Espírito eterno, da transitoriedade da carne e do osso, das vezes das muitas moradas da casa do Pai, das sucessivas reencarnações para o nosso aperfeiçoamento eterno. Então respeitemos e, se possível for, que os auxiliemos, que seja em oração, em prece, em desejo de que faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo, disse o Cristo. Não precisamos conhecer a pessoa pessoalmente, não. Que vibremos para que elas transformem-se, e assim, aos poucos, perceberemos que também o planeta há de se transformar e gradativamente a regeneração adentrar-se-á no nosso campo de ação, no bem ser firme da vontade de sermos melhores. Trazemos agora Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, praticamente nos seus 92 anos de vida física, quando Chico, em desencarne no ano de 2002, as suas mais de 450 obras, como eu disse, quando encarnado, mas existem mais ainda, que escritos que Chico não conseguiu concluir, mas que já foram aí publicados, editados pelas editoras. Emmanuel tem a seguinte mensagem nos trazer dentro desse capítulo
Com o título Seguindo Adiante, divisando a vida futura, vejamos o que diz o mentor de Chico Xavier. Por mais se te fale de calamidades e crises, que é só o que nós enxergamos, como eu acabei de falar, basta que nos conectemos com a globalização. Não permitas que o desânimo te alugue o coração para os comícios da rebeldia. Pergunto aqui a cada um de nós, sem exceção. Nós, ao desencarnarmos, já que não sabemos quando há de acontecer o apagar das luzes, nós daremos resposta à nossa consciência dos nossos atos ou não atos, ou a de outrem. Olha, Emmanuel sendo cirúrgico em nossa alma, não apenas no nosso corpo físico, não mais na nossa alma, dizendo: cuidemos de nós primeiramente, da nossa casa mental, do nosso corpo espiritual e também do nosso corpo físico, para que estejamos aptos, receptivos a sermos melhores aos que esperam algo melhor. Dos ditos espíritas, dos ditos cristãos, temos que ser na prática. E é o convite que o Seara de Kardec, de domingo a domingo, aqui nos faz, porque sim, estamos num dia dito não útil da semana. Poderíamos estar dormindo até mais tarde, porque não todos nós trabalhamos aqui durante toda a semana. Estamos cansados, mas não. Dizemos às nossas almas imortais: eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero que as pessoas que estejam ao meu lado também digam: essa pessoa, não verbalizando, mas consciencialmente, essa pessoa e os que estão ao seu redor estão se melhorando, porque estão absorvendo o Consolador prometido que aqui veio a partir do final do século XIX. É cirúrgico a transformação, é cirúrgica, mas nós podemos, queridos irmãos e irmãs, com essa ideia de que a cada material que nós aqui possamos divisar, seja nas exposições evangélicas, seja nos cursos aqui ofertados pela irmã, e eu já fiz curso aqui, são ótimos os cursos, gabarítamos para que sejamos pessoas melhores, e todos vocês aqui também um dia podem estar, são degraus que nós podemos avançar, e outros mais da nossa vida, não que aqui seja mais importante que uma outra situação, não. É apenas um dos trabalhos das demais atividades de uma casa, e vem assim Emmanuel nos convidando para que não nos contaminemos. E devemos dar a consciência do que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Vamos buscar fazer mais, porque assim estaremos mais dispor a nossa consciência e dizendo: quando eu desencarnar, eu vou fazer aquela reavaliação. Aquele filme que dizem os espíritos naquelas telas, que não é de 4K, é mais de 18K, de tecnologia, divisando tudo o que eu empreendi em minha vida, de bom, de ruim, e também o que precisa ser melhorado. Agora trazemos de volta o Pereira Franco. Como dissemos, ainda está encarnado, recebeu uma moratória recentemente. Quem acompanha os vídeos de Valdo, ele estava hospitalizado com câncer, foi curado recentemente e continua trabalhando com mais de 97 anos de idade. Como Chico Xavier fez, ele absorveu o que Chico fez nos seus 92 anos de vida física, e também assim nós o façamos. E convidamos aos irmãos e irmãs para que não ainda conheçam uma de suas mentoras individuais, Joana de Ângeles. Tem mais de 100 obras já psicografadas por Chico Xavier. Ela também nos traz o seu contributo acerca desse tema. Diz essa irmã espiritual que a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente no nosso dia a dia, boas ou as ditas, temporariamente falando, ruins. Jamais os insucessos que ocorreram no passado. Entendimento que nós estamos tendo hoje. Trabalhemos as mazelas do passado com os desafios que nós precisaremos passar no presente, não só os que já passamos, mas que ainda os precisaremos passar no presente, divisando essa vida futura com esses esforços individuais que nós sim conseguiremos, queridos irmãos e irmãs. E é essa a gratidão que nós temos a Divaldo e a Joana de Ângeles, essa freira querida que nos séculos anteriores já foi cristã na prática, não apenas no campo intelectual e teórico. É o convite que ela nos faz nessa manhã de hoje, de domingo. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde abril do ano de 1900, da data do seu desencarne, foi também pregador, foi concretizador do final do século XIX, já que ele desencarnou no ano de 1900, vem também trazer o seu contributo. Dizem os espíritos que Bezerra de Menezes, que foi médico, foi político, foi encarnado aqui conosco,
ele responde em nome dele mais de 3.000 espíritos nos hospitais, nos postos de socorros, anexos a cada casa de espíritas e outras mais denominações religiosas que também precisam ascender para o universo evoluir. Então, vem Bezerra de Menezes também dar o seu contributo, dizendo que espírito algum possuirá a escada da ascensão sem atender às determinações do quê? Auxílio recíproco, enxergar quem está em condições piores do que a nossa, porque a nossa não está ótima, mas sempre temos a certeza de que mais pessoas precisam do nosso apoio. E vou deixar também já nesse termo, já encaminhando-nos para o término da nossa exposição, o convite desses queridos irmãos e irmãs que continuam nos auxiliando. Vejamos que da esquerda para a direita temos o irmão que nós acabamos de citar, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Depois, Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier no Centro de Jesus Cristo. Maria Rosa Mística de Nazaré, que foi a mãe de Jesus, que ainda continua habitando o sol do nosso sistema solar, como dizem os Espíritos, mas já tem condições para habitar outras moradas em novos estágios evolutivos maiores, novos patamares. E o nosso querido professor Rivaio Allan Kardec, que codificou junto com o auxílio de outros médios a codificação kardeciana. E eles nos convidam ao tríplice aspecto que, enfim, fará com que nós adentremos ao mundo de regeneração. Vamos ver? Conhecimento. Falamos sobre ele hoje. Expansão de consciência. Quanto mais nós estudamos, mais a mente o quê? O espiritual abre. Buscando mais pessoas necessitadas. E não pensando no eu, no individual. Autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Se eu não buscar entender quais são as minhas mazelas, como eu hei de as corrigi-las, para que no futuro, voltando para o mundo espiritual, eu não precise reincidir nessas mazelas. Autoconhecimento, conhecermos quais são os nossos objetivos, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui na atual encarnação e aonde eu preciso chegar para o universo. Não apenas divisando o planeta Terra. E o que? O feixe desses dois itens que são imprescindíveis em nossa vida. O auxílio, a prática do bem, a fraternidade, desde o reino mineral, como disse o princípio inteligente, até os estágios subsequentes, chegando-se ao nosso, que é o do reino hominal. Eles trabalharam nesse tríplice aspecto e convidam-nos para que também assim façamos, queridos irmãos e irmãs. E é com essa energia positiva, é com essa certeza de que sim, os nossos mentores individuais aqui estiverem, como também pode ser que muitos dos nossos parentes que sabiam, já divisavam em seus pensamentos que aqui vocês fomentavam de estar nesse domingo pela manhã, também aqui estejam dispostos a aprender conosco, para que eles estejam ligados em novas, assertivas programações reencarnatórias, que agradeçamos as presenças desses queridos irmãos e irmãs. Nem melhores, nem piores, todos nós apenas e tão somente buscando a nossa evolução, buscando a reciprocidade do conhecimento e do amor que aqui vamos construindo. Então convido os queridos irmãos e irmãs que se sintam à vontade, que possam fechar os seus olhos, com essa gratidão a qual Deus nos proporciona, essa oportunidade, que façamos com que esses outros mais ensinamentos que nós já recebemos, o Grupo Espírita Seara de Kardec, seja uma válvula propulsora da nossa transformação, da nossa busca, da nossa reforma íntima, na certeza de que amanhã, no primeiro dia útil da semana, eu gostaria de ser melhor no meu ambiente profissional. As pessoas da rua que eu não conheço, e também no meu ambiente familiar, onde muitas mazelas às vezes acontecem porque precisamos aparar as arestas de, entre aspas, inimigos que nós nutríamos no passado, seja porque fomos prejudicados ou que viemos a os prejudicados. E Deus, como é perfeito que faz, coloca todos ali reencarnados no grupo familiar, nas quatro paredes, para que convertam, transmute essa energia negativa em positiva, em amor, e que um deseje para o outro a sua evolução, a sua felicidade. Tenho certeza absoluta que esse feixe que os amigos espirituais desejam sobre o ponto de vista. O item 5 a 7 do capítulo 2 do Meu Reino Não É Deste Mundo. E desejando que essas energias dos atendimentos que nós teremos dos passes, dos tratamentos, enfim, mais específicos dos nossos corpos físicos, como também espirituais,
sejam benéficos na somatória das energias que aqui já recebemos, como eu disse anteriormente, ainda que nós recebamos a cura integral. E assim, com essa vontade de sermos pessoas melhores, de sempre mais servirmos, é que convidamos a todos que façamos a prece, que Jesus, o nosso Mestre, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Graças a Deus. Convidando também aos queridos irmãos e irmãs que mantenhamos em silêncio, em prece, buscando e pensando: o que eu vim buscar aqui? E o que eu receber eu possa ser melhor como aquilo nós dissemos. Em muitas casas nós vemos aquele quadro, aqui nós vemos o silêncio é uma prece, é uma conexão com Deus, é a reavaliação do nosso dia a dia na busca de sermos pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. E um ótimo final de domingo a cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigada, Bruno.